Boa tarde, pessoal. Aqui é a professora Tamires com mais uma aula para os 7º anos. E o tema da nossa aula hoje é a formação do povo brasileiro. Nós vamos entender como a população brasileira chegou a essa atual formação, né? Nós sabemos que o povo brasileiro possui uma diversidade de cultura e de raças. E essa diversidade, ela começou a ser formada há mais de 5 séculos atrás, quando os povos formadores, que foram os primeiros habitantes aqui do Brasil, eles começaram a se relacionar com outros povos, dando origem a novas raças, né? A nova formação de população no Brasil. Então, nós temos aí um mapazinho aqui ao lado que mostra para vocês de uma maneira bem simples quais foram os povos formadores do nosso Brasil, né? Então, povos formadores, nós tínhamos inicialmente os povos indígenas, que foram os primeiros habitantes do Brasil, né? Eles já estavam presentes no Brasil quando os portugueses chegaram. Depois vieram os portugueses para colonizar o Brasil, e aí, juntamente com os indígenas, eles fizeram a primeira miscigenação, que foi a mistura de portugueses com índios, né? A maior parte dos portugueses que chegaram nessa época eram homens, e aí aqui no Brasil esses portugueses começaram a se relacionar com as mulheres indígenas e tiveram filhos, e daí ocorreu a primeira miscigenação. Em seguida também vieram os povos africanos, trazidos da África para trabalhar de forma escravizada aqui no Brasil. E aí, junto com os povos africanos, vieram uma nova miscigenação, que tanto indígenas se relacionaram com africanos, quanto também os próprios portugueses também se relacionaram com povos africanos, dando origem aí a outras raças, né, a outras etnias. Então, vamos começar aqui. A população brasileira é bastante miscigenada. Isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no país. São inúmeras as raças que favoreceram a formação do povo brasileiro. Os principais grupos foram os povos indígenas, africanos e imigrantes europeus e asiáticos. Então, como eu falei para vocês, né? Com os povos indígenas, portugueses e africanos, ocorreu essas miscigenações que foram dando origens a outros grupos de humanos aqui no Brasil. Segundo o Censo Demográfico de 2010, a população brasileira era formada, né, se declaravam brancos 47,7%, pardos 43,1%, pretos 7,6%, amarelos 1,1%. Quem entra nessa categoria de amarelos? Os asiáticos. E indígenas 0,4%. Então percebam aí que a menor quantidade de habitantes no Brasil se declaram indígenas, né? Apenas 0,4% de habitantes do Brasil se declaram indígenas. Isso por quê? Porque esses índios sofreram extermínio pelos europeus. Quando os europeus chegaram no Brasil, que encontraram os índios, é claro que os índios resistiram de primeiro momento. E aí, com essa resistência, geraram vários conflitos, e nesses conflitos, muitos índios foram exterminados. Além disso, devido à escravização, muitos índios acabaram mortos,
né, houve uma elevada mortalidade de índios devido à escravização. Eles não eram acostumados a trabalhar como escravos. E vocês sabem que os escravos dessa época trabalhavam longas jornadas de trabalho, mal se alimentavam direito, não tinham direitos. Então isso promoveu essa elevada mortalidade de índios. Muitos indígenas também foram expulsos de suas terras para que os colonizadores pudessem ocupá-las. E aí, mediante conflitos, é claro, eles foram expulsos. Aqueles que não queriam conflitos, né, para não serem exterminados nem mortos pelos europeus, acabavam cedendo e saindo mesmo das suas terras. Muitos também contraíram doenças vindas do colonizador para as quais não tinham imunidade. Então, os europeus, os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, eles trouxeram doenças de onde eles vinham. Doenças essas que os índios não tinham conhecimento e não tinham imunidade para resistir. Então, contraíram e morreram muitos de doenças. Então, esses fatores aí fazem de hoje essa porcentagem tão pequena de população indígena do Brasil. Hoje, a maior parte vive em terras indígenas. A maior parte dessas terras estão concentradas no Amazonas, tá? Essas terras indígenas, elas só foram consolidadas devido à Constituição de 1988, que deu aos índios o direito à terra e o seu uso conforme os seus costumes. Então, apenas depois da Constituição de 1988, os índios que ainda resistiram ganharam o direito de ficar nas suas terras e usar essas terras conforme os costumes que eles tinham. São poucas as terras consideradas terras indígenas e a maior parte delas, como eu falei, se concentra na região Amazonas. Mas existem aí vários grupos indígenas espalhados pelo Brasil. Povos africanos, né, que foi a segunda raça formadora do povo brasileiro. Então, os povos africanos, como vocês sabem, eles foram escravizados e trazidos à força para o Brasil, primeiramente para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, e depois eles foram levados para as regiões de Minas Gerais para a extração dos minerais, das pedras preciosas, né? Hoje, a maior parte dos povos africanos estão concentrados no Nordeste, porque era o lugar que eles desembarcavam nesse momento, e no Sudeste, porque era o lugar que eles, depois de chegarem ao Nordeste, eles iam para o Sudeste, como eu falei, na região de Minas Gerais, para trabalharem na extração de minérios. Eles sofreram com a escravidão e ainda sofrem intensa desigualdade de condições econômicas, né? A gente presencia todos os dias a dificuldade que os negros têm de acesso ao estudo, de acesso e desigualdade de emprego, né? Às vezes um negro e um branco ocupam a mesma função, mas um branco recebe mais e um negro menos. Tem dificuldade de acesso à participação política, eles são subestimados, né, a participar na política por serem taxados de incapazes. E diante a toda essa dificuldade que eles sofreram e ainda sofrem, vários grupos se formaram com intenção de lutar pelo povo negro, né? Por isso que ainda hoje existe o Dia da Consciência Negra, para que a gente reflita e pense em toda essa trajetória do povo negro aqui no Brasil. Muitos escravos fugitivos lideraram movimentos de resistência
e também formaram, através desses movimentos, comunidades, que são as comunidades quilombolas, né? Eles fugiam, lutavam para terem direitos, e aí formavam comunidades. Essas comunidades se fortaleciam, elas mesmas se abasteciam, plantavam, eles iam trabalhar na agricultura, na pecuária, na criação de animais para se manterem. Só que essas comunidades, elas só foram reconhecidas como remanescentes quilombolas a partir de 2003, pelo decreto 4887, onde visou reconhecer aos quilombolas o direito à terra e também o seu uso conforme os seus costumes, né? Então é muito recente as conquistas conseguidas pelos povos africanos, e aí o caminho ainda é muito longo, né? Bom, gente, eu espero que vocês tenham conseguido compreender aí um pouquinho como se deu a formação do povo brasileiro, mas de um primeiro momento é simples, né? Todos esses grupos humanos que a gente tem aqui no Brasil é fruto dessa mistura, dessa miscigenação de indígenas, europeus, portugueses e africanos. Por hoje é só, e até a próxima aula.